ter sentimentos com os quais ele não sabe lidar, e envolve também ter alguns maus comportamentos, porque muitas vezes ele também não sabe como agir em determinadas situações. E se o seu filho não está te testando, mas está testando o mundo, será que não é o seu papel de mãe ajudar esse seu filho a entender e a lidar com o mundo nesse momento? E como fazer isso? Para ajudar o seu filho a lidar, você precisa primeiro entender o que está acontecendo. O que dá origem a esses erros, a essas birras e a esses maus comportamentos? Porque aí você vai aprender a lidar e vai ensinar o seu filho a lidar também. Começando pelos erros. Crianças erram, adultos erram. Mas as crianças vão sim errar muito mais, porque elas estão em intensa aprendizagem. E aqui é muito importante entender sobre desenvolvimento infantil. Entender que eu não vou pedir para uma criança de 3 meses de idade sair andando por aí. Por quê? Porque isso não faz parte do desenvolvimento infantil. Ao mesmo tempo que eu também não vou pedir para uma criança de 5 anos de idade arrumar todo o seu quarto, porque isso também não é uma habilidade que essa criança tenha nesse momento. E aí, o que muitas vezes acontece, e eu vejo isso muito na clínica? Pais que não entendem de desenvolvimento infantil punirem crianças por fazerem ou por não fazerem aquilo que elas exatamente não conseguiriam fazer mesmo naquela idade. Então, estudar desenvolvimento infantil é fundamental. Para tudo que a gente vai fazer na vida, a gente estuda inglês, estuda para começar a usar um aplicativo novo, uma máquina nova. Então, por que a gente não estudaria para a nossa principal missão na vida, que é educar os nossos filhos? E aí, saber de desenvolvimento infantil, saber o que é esperado do seu filho a cada idade, vai te ajudar a saber como lidar, a saber como conduzir e a saber, principalmente, a lidar com as birras e com as frustrações que vão acontecer por aí. Porque sim, birras, descontroles emocionais, muitas vezes fazem parte do desenvolvimento da criança, principalmente das crianças pequenas, que não sabem muito bem expressar o que elas estão sentindo ou pensando e fazem isso através da birra, do choro, jogando coisas. E, de novo, vamos aqui fazer uma comparação com o adulto. Quem de nós já não ficou estressado com um controle que não funcionava, já não ficou nervoso com uma porta que não abria, já não deu tapinhas ali no computador para ver se ele começava a funcionar melhor? Se a gente faz isso, se nós adultos muitas vezes fazemos isso, não sabemos expressar as nossas emoções, então o que esperar das nossas crianças? Esperar que muitas vezes elas não consigam mesmo, mas ensinar as nossas crianças a lidarem com determinadas situações, ensinar principalmente as nossas crianças que elas podem sentir, que elas podem ficar bravas, que elas podem ficar tristes, mas que elas não podem bater no amiguinho ou no irmãozinho, por exemplo. E aqui você vai ensinando para a criança que ela pode sim sentir, mas que tem alternativas muito melhores para expressarem esse sentimento. Ou seja, você não julga a criança, não julga o sentimento da criança. Você ensina para ela melhores alternativas de comportamento, melhores formas de se comportar. Porque muitas vezes o próprio mau comportamento da criança é também um pedido de ajuda. Muitas vezes essa criança não sabe
como te dizer que ela precisa de ajuda. E aqui eu quero que você mude a sua lógica. Essa criança não está se comportando mal com você. Ela está tendo aquele comportamento, aquela agitação, aquela impaciência para você, não com você, não porque ela quer te testar ou te desafiar, mas para você, porque você é a figura de referência dela. Você é sim a mãe daquela criança e ela entende que é você que pode ajudá-la. Então é para você que ela vai mostrar que ela precisa de ajuda, que algo está acontecendo, que ela não está se sentindo bem, que ela está ansiosa, que ela está agitada, que ela está com medo. Essa criança está mostrando isso para você e está pedindo a sua ajuda. E aí é como eu sempre digo, quando seu filho pede água, você dá água. Quando seu filho pede comida, você dá comida. E quando seu filho pede ajuda, você pune? Você briga? Você se estressa? Ou será que o ideal seria dar ajuda a essa criança? Aprender a enxergar por trás desse mau comportamento, por trás dessa birra e buscar uma educação respeitosa, uma educação que valorize o seu filho, que entenda os sentimentos do seu filho, que acolha os sentimentos do seu filho e que ensine, sobretudo, o seu filho a lidar com essas reações, com esses sentimentos e a buscar melhores comportamentos, para que ele seja também um adulto consciente, autônomo e respeitoso. É nessa educação que eu acredito. Eu espero que você acredite nela também. E eu espero que você continue aqui comigo assistindo os outros vídeos do canal, porque é sobre esse tipo de educação que a gente vai falar. Uma educação que pode mudar não só o seu filho, mas também todo mundo. Então, se inscreve aqui no canal, dá um like, porque toda semana nós temos conteúdo para você.